Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas e hoje eu vou entrar no vídeo de hoje com um assunto: é pecado julgar, né? É um tema muito interessante que a maioria dos cristãos principalmente se confundem ou acham também que é pecado julgar e levantam muitos questionamentos acerca sobre o assunto. Mas simbora pro vídeo. A Bíblia, ela apresenta algumas passagens bíblicas, inclusive do nosso Senhor Jesus aqui dizendo sobre acerca desse assunto, como por exemplo, Mateus capítulo de número 7, do verso 1 ao versículo 5. Olha, só o verso 1 a gente já tem logo um julgamento e uma afirmação sobre o assunto: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Aí tem outro grupo para contrapartida, rebatendo esse texto, utiliza o de João capítulo 7, versículo 24: não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Mas qual é o texto que está certo? É o de Mateus ou o de João? Sabe qual texto está certo? Os dois estão corretíssimos. Porém, precisamos avaliar com detalhe, com calma e averiguar cada um desses textos para não causar problemas e uma interpretação equivocada, promovendo uma heresia, né? Ou uma falsa afirmação. E quando você lê esse título aqui no primeiro verso de Mateus, nós automaticamente tomamos esse versículo como ponto inicial e não mais analisamos. Mas porém, como decorremos ao versículo 5, né, do primeiro, aí a gente começa a ler do primeiro, vai o versículo 2, o 3, o 4 e chega no 5, a gente tem uma releitura mais completa do assunto. E o que acontece? Nós temos a nossa própria conclusão, né? Uma dica extraordinária que eu indico antes de ter uma interpretação equivocada: calme, deixe o texto falar por si só. Não vá à frente, né, já imaginando ideias, pensamentos, ensinos. Não, deixe o texto falar naturalmente. Quando seguimos, o que é que Jesus está dizendo? Vou ler aqui rapidinho, a partir do versículo 2, ó: porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgaram aos outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usam para medir os outros. Versículo 3: porque é que vocês veem um cisco que está no olho do teu irmão e não reparam na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com a trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Sendo que o versículo 1 já li, né, que não julgueis para ser julgado. Ou seja, Jesus, ele não cita isso à toa. Perceba que há um contexto por detrás. O que é que Jesus ali está contando? O julgamento ali que Jesus condena, julgamento ali que é pecado, é no seguinte: se o irmão deseja julgar, se o irmão quer julgar o outro, não é pecado julgar. Não é. Só que o pecado se torna julgamento neste ponto aqui que Jesus disse, que é o seguinte: se o irmão deseja julgar o outro e vê um cisco no olho do irmão, por exemplo, tem um irmão que se embriaga e tem outro irmão que rouba. Aí o irmão que rouba quer julgar esse irmão que se embriaga. Aí vai lá para corrigir o irmão e para fazer que ele se acerte. Porém, ele não olhou para si mesmo, porque ele rouba. É isso que é a trave no próprio olho. Ou seja, você quer julgar alguém por estar errando, sendo também que você está errando em uma área diferente.
tanto o cisco como a trave, eles são os pecados nossos. Um cisco, ele pode ser pequeno, né? Mas é um tipo de pecado. A trave pode ser maior, mas também é um tipo de pecado. Tudo é pecado do mesmo jeito. Porém, o que Jesus disse aqui, não adianta você, né, tiver errado em uma área, tiver pecando em uma área, como o irmão que rouba, ir lá tentar aconselhar com esse irmão, porque o que é que vai gerar? Vai gerar briga. Se você chegar e falar, irmão, não se embriaga. Aí o irmão fala assim, eu me embriago, porém eu não roubo. Aí já o que? Já cria um clima desconfortável. Isso é motivo também de muitas contendas, muitas brigas e divisões na igreja. Isso é falta de sabedoria. Você julgar os outros não se corrigindo a si mesmo. É quando pecado é julgar, quando você julga, quando você exorta, quando você não dá nenhum tipo de exemplo. Isso é hipocrisia, como Jesus disse. Então, primeiro, se corrija, dê exemplo primeiro, para depois julgar os outros, porque da mesma medida que você julgar, você será julgado. Como, por exemplo, o irmão que rouba foi julgar o irmão que se embriaga. O irmão que se embriaga vai dizer, eu me embriago, porém eu não roubo. Então, ele julgou da mesma maneira que você julgou ele. Isso não é edificação nenhuma, mas é só criação de brigas desnecessárias. Então, se corrija primeiro. Pecado é você julgar sem dar exemplo e não ter nenhum tipo de referência para isso. Segundo, vamos para aquele texto, João capítulo 7, versículo 24. Não julguei segundo a reta da justiça, ou não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que Jesus está dizendo ali? Que ele é a favor do julgamento, né? Certo? A favor do julgamento. Só que assim, é o seguinte, não é para você julgar segundo a aparência. Ou seja, a aparência, um homem ele fica ligado muito na aparência. Exato. O que é julgar pela aparência? É ter um julgamento precipitado. Um julgamento aparente. Parece que é errado, mas quando você vai pesquisar, quando você vai analisar, não é errado. Aí você não procura saber direito da informação e logo vai atacando, e logo vai condenando. E o pior é que da maioria das vezes o julgamento que a gente faz, a gente não julga, a gente condena. Pelo amor de Deus. Mal a gente utilizando o mesmo exemplo, mal a gente sabe da vida do irmão, e a gente vai logo julgando, condenando. O irmão que passou ali em tal esquina e nem viu se direito se o irmão se embriagou de verdade, ou nem viu se o irmão roubou, vai logo falando, dizendo que o irmão já vai pro inferno, já vai logo lançando o irmão no lago de fogo antes mesmo do tempo. Pelo amor de Deus. Então averigua a notícia. Quando você recebe um comentário, mesmo que seja desagradável, não tome conclusões precipitadas. Não tome isso, uma fofoca, como verdade. Não, tenha paciência. Calma. Quem julga, quem deve julgar, deve ter paciência para isso. Paciência para analisar sobre o assunto. Para averiguar. Para depois, e o julgamento, não é você chegar lá e lançar maldições ou condenações sobre tal pessoa, não. É você chegar e aconselhar, depois de saber todo o envolvimento, e aconselhar sobre este assunto, né? E lá você ter pedra de maldição, não é, irmão? E é esse o pecado que a gente comete ao julgar, que não sabemos julgar. A verdade é essa, não sabemos julgar. A gente acha que está julgando, mas na verdade está condenando. Às vezes a gente acha que está julgando certo, sendo que a gente está fazendo hipocrisia. Ou seja, condenamos todo mundo, quando chega na nossa vez, não nos condenamos. Então é isso. O vídeo fica por aqui, Deus abençoe.